بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. وعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه رجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعوذ بالله تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أترى بي بأسا أمجنون أنا؟ اذهب. الحديث صحيح ورواه البخاري في أدب المفرد. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de termos falado na aula passada acerca do pecado de quem insulta um muslim, hoje nós vamos falar do hadith de quem atribui outras qualidades que não são do muslim. Portanto, atribui adjetivos a um muslim que não lhes são adequados. Portanto, temos aqui vários hadiths e exortações do profeta sallallahu alaihi wasallam quanto a este tipo de conduta. O primeiro hadith, portanto, o primeiro e o segundo hadith foram narrados por Abu Dharr radiyallahu anhu, que ele narra do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, ele disse que eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: لا يرمي الرجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. A gravidade da pessoa chamar, acusar, atribuir-lhe certo pecado ou de descrença enquanto este indivíduo não é merecedor, portanto, isso volta para quem atribuiu. Portanto, Abu Dharr radiyallahu anhu está a dizer que ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam declarar: quem acusa o outro de devassidão, quem acusa o outro de devassidão, quem acusa o outro o pecado, fusuq, devassidão, ou pecado, de um pecado que ele não cometeu, ou yarmihi bil kufr, ou atribui-lhe, não é, acusa-lhe de incrueldade ou de descrença, dizendo que você é kafir. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: se o outro não for assim como ele disse, a acusação recai sobre o acusador. Quer dizer que aquele que atribuiu isso para o outro, ele que torna assim como ele disse. Portanto, esta narração vem em outros livros de hadith também, como nos dois Sahih do Bukhari e do Muslim, não é, narrado por Ibn Umar e Abu Dharr, vem no Sahih al-Bukhari. Portanto, que chegamos aqui, não é, que a partir do hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, portanto, esta mesma narração que vem aqui por Abu Dharr no Bukhari e no Muslim vem de Abu Huraira radiyallahu anhu, com palavras ligeiramente diferentes, mas com um significado similar. Portanto, dentre as coisas que o hadith destacam, primeiro, desencoraja acusar um muçulmano de desvio ou de descrença. Este é o primeiro aspecto que o hadith nos admoesta. Portanto, o caminho da demonstração com boas palavras e de forma amável deve ser seguido em primeiro lugar, de modo que, se tais afirmações tiverem de ser feitas, não é, o desvio ou descrença da pessoa esteja claro. Portanto, ao acusar alguém, você deve falar com certeza,
absoluta, que o sentido inverso, se não for aplicável, não recair à pessoa que está a falar. Portanto, é importante que tenhamos certeza absoluta daquilo que nós estamos a falar. Segundo aspecto, apenas pessoas que são bem fundamentadas nos assuntos, não é, islâmicos, que fazem uma pessoa tornar-se desviada ou descrente, devem proferir tais afirmações. Pessoas com domínio, com conhecimento, não é, profundo dos aspectos ou dos assuntos do islâmico. Porque o ignorante, não é, que se intromete, arrisca-se a cair em graves pecados. O outro aspecto também que pode ser trazido como ilação deste hadith, se aquele a quem a afirmação for dirigida for realmente como descrito, então não recai sobre quem proferiu, não é, o pecado. Portanto, existem algumas explicações diferentes sobre o que realmente recai sobre a pessoa que diz, se de forma errada ou se ele diz de forma errada ao seu irmão ou descrente. Portanto, alguns explicam que aquele que diz ou chama o seu irmão de descrente, portanto, ele falando de forma errada, mas se ele falou essas palavras, chamou alguém de descrente ou de um pecador, e ele, ao chamar alguém de descrente, acreditou que cometendo um pecado torna-se kafir, portanto, ao acreditar, não é, que acusar injustamente o seu irmão é permitido no Sharia, portanto, ele que torna-se descrente. E outros dizem, portanto, um grupo de alim diz que se o insulto ao seu irmão que este insulto recai sobre ele próprio e ele carrega o pecado de acusar injustamente o seu irmão de descrença. Explica-se também, obviamente, que acusar injustamente o seu irmão de descrença pode levar essa pessoa ao tipo de descrença que faz com que este indivíduo saia do círculo do Islã. Portanto, como resumo neste primeiro ponto, não é, o que parece ser mais forte e autêntico, Allahu A'lam, é que tal acusador cometeu um pecado grave, não é? Mas não cometeu uma descrença por fazer o pecado que retira a pessoa do círculo do Islã. Isso porque, noutras formulações do hadith, está claro, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem chamar o seu irmão de descrente, que quem chamar o seu irmão de descrente. Portanto, essa expressão indica, em primeiro lugar, que ambos são irmãos. Se são ambos irmãos, porque são muçulmanos. Portanto, algum deles, se estivesse fora do Islã, não seriam chamados aqui de irmãos. O outro aspecto que fica aqui claro também, não é, como um outro ponto, é que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: amaldiçoar um crente é como matá-lo. Quem acusa o crente de descrença é como se tivesse matado, não é, este mesmo crente. Portanto, sabe-se obviamente que matar um muçulmano é um pecado grave, mas não é descrença. Até o matar não é descrença. Portanto, o que falar de um pecado que não está no nível de matar, ou falando no verdadeiro sentido de descrença. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós possamos refletir adequadamente antes de proferirmos uma sentença a qualquer que seja pecado. Portanto, não cabe a nós carimbarmos as pessoas, não é, com selo de pecado que provavelmente não seja aquilo que nós estamos a carimbar e a atribuir, e se assim não for, portanto, o pecado volta para nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.